pegaram Legal. também. Vamos discutir alguns desses pontos aí. Olha só, se eu esquecer algum, me lembrem, tá, pessoal? Obrigado, Durgani. É isso que eu preciso de vocês para que a gente discuta e converse sobre questões de vocês. Então, olha só. Você falou que os seus alunos eles não conseguem fazer alguns movimentos porque eles não têm força. Eu diria que possivelmente, na verdade, eles não têm técnica. Michel e Fernando já vou ler já, tá bom? Eles não têm técnica. O que é técnica? É saber fazer. Técnica é saber fazer. Como eles não sabem fazer, fica parecendo que eles não têm força. Se eles não tivessem força, eles não conseguiriam nem andar, nem levantar da cadeira. Eu sei que você usou um termo comum, mas só para a gente pensar em aqui alguns detalhes. O que é a técnica, então? A técnica é a aplicação correta da força. Eu falo isso até pensando, às vezes, em nadadores competitivos. Os treinadores pensam assim, não, precisa melhorar a força, precisa melhorar a força, precisa melhorar a força. O que ele precisa melhorar, às vezes, é a técnica. A técnica, que é o saber fazer. Vamos pensar, às vezes eu vejo vídeos no Instagram do cara fazendo um vaso de barro, a partir do barro. O cara pega um boloto de barro assim, que o cara de repente faz um vaso. Eu falei, cara, como é que o cara. Aquele negócio fica girando, né? Como é que o cara conseguiu transformar nada em alguma coisa? Porque o cara tem a técnica. Se eu for tentar fazer aquilo, de nada eu vou continuar com nada, porque eu não sei. Então, eu precisaria ter um conjunto de aulas para que eu aprenda o saber fazer o vaso de barro, por exemplo. Então, eu preciso aprender a técnica. A técnica é a correta aplicação da força. Então, o fato do aluno não saber como empurrar a borda, dele não saber como fazer isso, fazer aquilo outro, é, na verdade, um desconhecimento do que é para fazer. E olha que interessante, a gente falou antes do conhecimento conceitual. Conceitual, calma aí. E eu falei para vocês que o conceitual é o entender. Olha que legal, como é que justifica aquilo que eu falei para vocês. Os adultos, caramba, desculpa. Os adultos, como têm uma capacidade cognitiva maior do que as crianças, eles querem entender para poder fazer melhor. As crianças não entendem isso ainda de maneira tão clara, que se eu entendo, eu faço melhor. Os adultos, sim. Como muitas vezes esses adultos não tiveram experiências anteriores quando eram jovens, eles não têm nem no imaginário deles a ideia do movimento. Então, eles querem a explicação do professor, eles querem o conceito, eles querem entender para poder tentar fazer melhor. Os alunos têm limitações funcionais. Beleza, se eles têm limitações funcionais, os movimentos que eles precisam fazer, o saber fazer deles terá que ser adaptado. Aí não tem jeito. Ah, não, Guilherme, eles têm uma limitação numa articulação qualquer em função de serem sedentários, de estarem destreinados, a posição que eles trabalham. Mas se eu fizer algum tipo de treinamento, de treino, de estímulo fora da água, às vezes com o próprio Pilates, eu consigo resolver isso. Ah, então é uma limitação funcional momentânea. Ah, não, o cara teve uma lesão que ele não consegue levantar o braço. Sofreu um acidente de moto, teve algum tipo de lesão, fez uma cirurgia, não deu certo. Ele não consegue levantar o braço suficiente para poder nadar o crawl. Então você tem que adaptar o nado para ele. Aí, o movimento essencial dele, beleza, isso aí. Porque não adianta a gente falar assim, ele tem uma limitação articular que ele não consegue nadar o nado de crawl. Pô, mas a gente oferece algum tipo de estímulo para poder resolver esse problema? Não, então vai ficar assim para a vida inteira. Né? Então a gente tem que propor alguma coisa nesse sentido. Aí o que eu disse, não, ele tem uma limitação funcional que não tem como ser resolvida, uma cirurgia que foi mal feita, um acidente que ele sofreu. Então ele vai ter que realmente fazer um saber fazer que é totalmente adaptado, que vai ser um novo movimento essencial. A gente, no caso de um indivíduo que tem essas limitações, que tem algum tipo de limitações de movimento, a gente não pode pensar um movimento essencial para ele como a gente pensa para um indivíduo que não tem. Porque ele não vai conseguir entrar com a mão lá na frente, na linha do ombro, aquele blá 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 todo, ele não vai conseguir fazer porque ele tem uma limitação. Então, um movimento essencial para ele, você vai ter que descobrir qual é. E se você trabalhar com outro indivíduo que tem limitações também, o movimento essencial para esse outro indivíduo também vai ser diferente. Então essa galera que tem as limitações funcionais, eles são a exceção. Não estou querendo dizer que não é comum,
mas eles são a exceção. Legal, agora vamos pensar na questão do medo e até um pouquinho da técnica que a Durgani falou. Para poder explicar isso para vocês, vou dar um exemplo de uma aluna minha da graduação. Eu estou dando aula para o segundo período e eu tenho uma disciplina chamada de Fundamentos da Natação. Nessa disciplina a gente vai falar sobre hidrodinâmica, falo sobre adaptação ao meio aquático, falo sobre os nados. Beleza. E tem uma aluna que ela falou assim comigo, professor, eu não ensino os alunos a nadar. Não é uma aula para poder ensinar as pessoas a nadar, é uma aula para ensinar as pessoas a serem professores, que são coisas diferentes. A gente tem aulas práticas, mas a intenção da aula prática não é fazer com que eles saibam nadar. Legal? É a linha de raciocínio que eu sigo. Eu sei que tem muitos professores que não pensam assim. É lógico que eles vão melhorar em função da prática deles, em função das minhas aulas práticas, mas a minha intenção é, vamos fazer uma prática para que vocês conheçam alguns exercícios, percebam quais são mais fáceis ou difíceis, para que vocês usem isso no futuro de vocês enquanto professores. Aí beleza, ela veio falar comigo isso, eu falei para ela, ó, você não vai aprender a nadar, aqui contei essa história, você não vai aprender a nadar, você vai melhorar, mas você não vai aprender a nadar. E você já é adulta, e você tem medo de estar na água. Se ela tem medo de estar na água, pessoal, ela deveria estar em qual fase do processo de aprendizagem? Ela deveria estar na adaptação ao meio aquático. Ah, Guilherme, mas ela tem 28 anos. Não interessa. A adaptação ao meio aquático não é para crianças. A adaptação ao meio aquático é para adaptar qualquer indivíduo a estar no ambiente aquático. Eu falei com ela, vai procurar uma escola de natação, um clube para você fazer aula de natação. Beleza. Aí ela contou para mim depois como é que foi. Pô, professor, estou muito frustrada. É lógico que vai ficar frustrada, porque o que a professora ofereceu para ela não era o que ela tinha condições de fazer. Ela falou assim, a primeira coisa que a professora mandou eu fazer era pegar a prancha e bater perna. Eu falo isso, as pessoas acham às vezes que eu estou exagerando, que é implicância, mas não é porque isso acontece de verdade. Falou assim, professora, ela fez justamente o que o senhor falou que os professores fazem. Pega a prancha e bate perna. Aí, como eu já tinha tido aula com o senhor, eu falei para ela assim, olha só, eu tenho medo de estar na água, eu não sei empurrar a borda, eu não sei botar o rosto dentro da água, não consigo controlar a minha respiração. Você não acha que eu deveria fazer adaptação ao meio aquático, não? Aí a professora falou para ela, não, você já é uma adulta, você consegue aprender os nados. Aí ela falou que a professora deu a prancha para ela, ficou batendo perna, ela não saía do lugar. E ela ficava pensando assim, cara, eu tenho que respirar, o que eu vou fazer para respirar? Ela não tem a mínima ideia, porque ela não está adaptada ao ambiente aquático. E para melhorar a situação, a professora ficava gritando o nome dela como forma de incentivo. Vamos supor que seja Durgani o nome da aluna, tá? A professora ficava lá, vamos Durgani, você conhece ela toda cheia de vergonha. E ela falou que ela trabalha do lado da piscina e dava para as pessoas ouvirem a professora gritando o nome dela. Porque ela falou que foi para fazer aula de natação, não falou para ninguém do trabalho. Chegou lá depois da aula de natação, o pessoal, você está fazendo natação aqui do lado? Ela, tô, como é que vocês sabem? Ah, a professora estava gritando o seu nome. Então a professora estava gritando, incentivando ela como se ela fosse uma atleta. Ela não precisa de incentivo, ela precisa de estímulos adequados ao nível dela. Então, para poder finalizar aqui essa minha discussão, a gente tem que pensar, tem adultos que não tem jeito, independentemente da idade, eles têm que fazer conteúdos de adaptação ao meio aquático. Tem adultos que você vai ter que fazer adaptação ao meio aquático e mais os nados, porque ele já tem uma certa condição de aprender os nados. Vai ter que fazer mais ou menos os dois. Algumas coisas de adaptação, alguma coisa dos nados. E tem adultos que já conseguem aprender diretamente os nados, porque eles já estão adaptados. As pessoas, quando procuram... Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube que eu falo sobre condicionamento físico nas aulas de natação. Fica aí para vocês verem depois. Se a pessoa procura a gente para poder aprender, para poder melhorar o condicionamento físico, para poder emagrecer, ganhar força, etc., o problema da natação, em comparação com os outros esportes, se a gente for pegar os livros que falam sobre condicionamento físico, eles falam sobre corrida, falam sobre bicicleta, falam sobre remar, porque são movimentos muito mais simples. O problema da natação é a técnica. A pessoa que não sabe nadar, ela não vai conseguir se condicionar, ela não vai conseguir emagrecer. É lógico que o fato de estar fazendo alguma coisa em comparação a não fazer nada já é alguma coisa. Mas ter uma técnica ruim não vai permitir nem que a pessoa
consiga ter desgaste, porque a técnica é tão ruim que ela dá 3 braçadas e ela vai morrer. Ela não consegue nem respirar. Entendem essa linha de raciocínio, pessoal? Então, tem adultos que têm que fazer só adaptação aquática. Eu trabalhei com alguns adultos, na graduação, a gente tem direto adultos que só tem que fazer adaptação, os alunos da graduação. Quando eu trabalhava em academia, num clube, na verdade, eu lembro da Aline, que era uma aluna minha, que eu falei, Aline, você tem que fazer adaptação aquática, mas eu não tenho horário de adultos para você. Eu tenho horário para crianças, que eram crianças de 6, 7 anos de idade. Ela falou assim, Guilherme, eu não me importo, porque eu sou professora, trabalho com crianças, eu gosto de crianças. E beleza, ela fazia aula junto com as crianças, mas ela fazia só aula de adaptação. Ela já tinha uns 24 anos, mais ou menos. Tem adultos que você vai ter que fazer um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Tem adultos que, tranquilo, vai aprender os nados direto. Tá? Deixa eu ler o que vocês escreveram aí. Michel, eu geralmente faço nado de costas com pernada e braçada para que as crianças consigam assimilar o que ela tem que fazer na hora do nado. Trabalho também com os educativos. Ô, Michel, isso não tem problema nenhum. Qual seria o meu argumento para você aqui? Quando a criança está aprendendo costas, em tese, ela fez uma boa adaptação, já aprendeu o crawl, e ela vai... A tendência é que ela progrida, que ela aprenda cada vez mais rápido, porque as experiências vão aumentando. O que você tem que pensar? A pernada da criança já está boa. Eu gosto muito de ensinar a pernada de crawl e costas ao mesmo tempo. Então, eu estou lá ensinando, a minha intenção é ensinar a pernada de crawl, mas eu faço a criança vivenciar a pernada na posição ventral e dorsal. Porque a pernada de costas ela é mais importante do que a pernada de crawl. E a pernada de costas, se a criança errar, fica mais evidente. Então, eu gosto de ensinar a pernada de crawl e costas ao mesmo tempo. Então, em tese, quando ela for aprender o nado de costas, eu já não preciso ensinar a pernada, porque ela já foi aprendida. Eu posso começar direto pela braçada. Legal? É uma ideia. A Drica, o Fernando tinha escrito alguma. Fernando, trabalhar muitas habilidades aquáticas motoras para depois iniciar os nados. É isso aí. Isso aí. Se a criança, Fernando, fez uma boa adaptação, ensinar tudo dos nados vai ser mais fácil. Pernada vai ser mais rápido, coordenar tudo vai ser mais rápido, porque ela já vivenciou o ambiente, ela faz o movimento, ela sente, ela responde melhor. Se fez uma adaptação aquática, como a gente conversou, de uma semana, ensinar os nados vai ser duríssimo. Vai ser duríssimo de aprender, porque você vai ter que fazer nado e adaptação ao mesmo tempo. Adrica, ó, exato. Eu adaptei um aluno que não sabia nada aos poucos e tinha medo. Tá com medo, não tem como ensinar nada, tem que passar pela adaptação. São aqueles primeiros de conteúdo, descoberta do ambiente aquático. Que ele se afogou, fui aos poucos, tio perder o medo. Isso aí, isso aí. Tem até pessoas que ficam dentro da água, adultos, e conseguem até aprender alguma coisa dos nados, como eu disse, mas você vai ter que fazer alguma coisa de adaptação também. Porque é isso que até que a Durgani falou. Ele nada, mas só nada próximo da borda. Se for para o meio da piscina, ele fica com medo. Poxa, quando ele está nadando, ele está na horizontal. Não interessa a profundidade da piscina, né? Só que as pessoas têm medo, beleza. Então você tem que criar experiências de adaptação, experiências dos nados, de adaptação, experiência dos nados. A adaptação é super importante. Pessoal, não subvalorize, porque é muito importante.